Fala pessoal, dando continuidade, vamos falar aqui agora sobre algumas alterações que tivemos na Lei de Responsabilidade Fiscal em decorrência de uma lei complementar número 173. Ela alterou, gente, de forma permanente, tá? Aqui eu tô falando de alterações permanentes. Não são aquelas alterações que só ficam valendo durante o estado de calamidade pública, não, tá? Foram alterações que ficaram no texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a gente vai diretamente para o artigo 21 e para o artigo 65, tá? Começando pelo artigo 21. São nulos todos os atos que gerem despesa. Vamos lá. O que é que são nulos a partir de agora? Qualquer ato que gere aumento de despesa que não contenha os requisitos do artigo 16, que a gente já estudou. Quais são os requisitos? Estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que tem que entrar em vigor e nos outros dois. E declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO. Ou seja, não obedeceu a esses requisitos, é uma despesa considerada nula, tá? Qualquer despesa que não obedeça aos requisitos do artigo 17, que artigo é esse, pessoal? São das DOCs, né? Despesas obrigatórias de caráter continuado. Vamos lá relembrar quais são os requisitos? Né? Temos que ter ali a origem da fonte de recursos, né? Tem que atender aos dispositivos da LDO, tem que ter a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que entra em vigor e mais dois. Demonstrar a origem, né? Já falei para vocês. Comprovar que a criação ou aumento da despesa não vai afetar as metas, né, do resultado fiscal previsto lá no anexo de metas fiscais, tá? E tem que ter, gente, ainda as medidas de compensação. Lembra quando eu falei para vocês que primeiro a gente vai implementar as medidas de compensação para só depois fazer a criação da DOC, despesa obrigatória de caráter continuado. Então aqui a gente está só revisando. Mas já fica claro, não cumprir os requisitos da DOC, que está lá no artigo 17, é uma despesa considerada nula, tá bom? Olha só o que é que também é nulo agora. Tudo que não obedecer ao parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Lembra? A criação de qualquer expansão de ação governamental, tudo aquilo que gere aumento de despesa, tem que obedecer quais requisitos? O que estão lá na Constituição também, né? Tem que ter dotação orçamentária insuficiente na LOA, tá aqui logo no inciso 1, ó. Prévia dotação orçamentária insuficiente dentro da LOA. E o inciso 2, a autorização específica na LDO. Lembrando que essa autorização específica na LDO, ela é afastada, ela é ressalvada para empresa pública e sociedade de economia mista. Ou seja, não cumprir os requisitos da Constituição Federal é uma despesa considerada nula. Então, resuminho aqui da tela. Não obedeceu ao 16, não obedeceu ao 17, não obedeceu ao 169 da Constituição, parágrafo 1º, é despesa considerada nula. O que é também que é considerado nula, e aqui, né, gente, a gente já vai passando já para as novidades, tá bom? Ato que resulte aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias para o fim do mandato do titular do respectivo poder ou órgão. O ato que resulte aumento de despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em período posteriores ao fim do mandato. Opa, novidade, né? Presta atenção. O governador de determinado estado está no último ano de mandato dele. E ele quer conceder um aumento aí para os servidores, né, para os servidores do executivo estadual, tá? Ele quer ser bonzinho. Ele quer compensar todas as perdas inflacionárias que os servidores tiveram nos últimos 5 anos. Então ele vai dar um aumento aí, sei lá, de 12%. Só que ele não tem condição de aumentar a folha, né, de pagamentos em 12% para todos os servidores de uma vez só. O que é que ele pode fazer? Ele vai dar esses aumentos escalonados. Ele pode fazer isso, tá? Então o que é que ele pode fazer? Daqui a um mês, ele dá aumento de 2,5%. Nos próximos 3 meses, passaram-se 3 meses, ele vai dar um aumento de mais 2,5%. Ou seja, vai ser dado de maneira escalonada até ele conseguir cumprir essa defasagem dos 12% que ele prometeu garantir, que é para cobrir as perdas inflacionárias. Até aí, tudo bem. O que ele não pode, gente, é fazer essa previsão em parcelas escalonadas
desde que os períodos do escalonamento ultrapassem o fim do mandato dele. Porque aí, gente, ele está deixando débito, né? Ele está deixando compromisso para o próximo, né? Para o próximo gestor, para o próximo chefe do executivo. Isso não pode. Então, aquela despesa que ele gerou para ser bonzinho, né? Dar um aumento aí escalonado, se for o último ano de mandato dele, não pode ultrapassar. Ou seja, ele que se vire para fazer o escalonamento ali dentro do exercício dele. Ele não pode deixar para comprometer a próxima gestão, tá bom? Isso não pode. O que é que também não pode, também é considerado nula? A aprovação, a edição ou a sanção pelo chefe do executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do legislativo, do presidente do tribunal do poder judiciário, do chefe do Ministério Público, enfim, os chefes de cada poder. Eles não podem fazer nenhuma aprovação, nenhuma edição, nenhuma sanção de norma legal contendo plano de alteração, reajuste ou reestruturação de carreira do setor público, ou a edição de qualquer ato por esses agentes para nomear aprovados em concurso, quando resultar em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato, né, do chefe do Poder Executivo, ou resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao fim do mandato. Veja, gente, que aqui a gente tem uma expansão, né? Antes eu só não podia aumentar a despesa com pessoal, agora eu não posso aprovar, nem editar, nem sancionar nenhuma lei que mexa na estrutura de cargos, que nomeie aprovados em concurso público. Olha como isso impactou, né, naquela questão de nomear servidores. Isso aqui é uma barreira para a nomeação de servidores também. Mas isso, gente, é visando, né, conter aí o crescimento das despesas de maneira incontrolada, ficar recorrendo à operação de crédito e aumentar posteriormente a dívida pública, que já é uma bola de neve, tá? Então preste atenção nessas novidades, gente, tá? Foram inseridas, né, foram alteradas lá no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Continuando, agora, gente, a gente vai falar sobre o controle dos limites. Gente, presta atenção. Com relação ao controle dos limites, gente, é sem dúvida o assunto mais cobrado nas provas quando o tema é despesa com pessoal. E aqui você tem que tomar cuidado, tem que entender bem, porque muitas das vezes isso aqui é questão de discursiva. Então, o examinador traz lá um relatório de gestão fiscal e pede para você analisar, por exemplo, se o Poder Legislativo pode contratar novos servidores. Gente, para isso você tem que entender de receita corrente líquida, você tem que saber quais são os percentuais máximos. Lembra que a gente estudou aquela planilhazinha, aquela tabelinha do percentual máximo do Estado, da União, do Executivo da União, do Judiciário, do Legislativo, né? Então, a gente vai complementar o estudo daquela tabela agora com o controle dos limites. Basicamente, gente, nós temos 3 limites. Nós temos o limite de alerta, nós temos o limite prudencial e nós temos o limite ultrapassado. O limite de alerta, gente, ele é simples. O nome já está dizendo, é um alerta, tá? Esse alerta aqui, você já vai anotar aqui, ó. Não gera sanção. O que é que acontece quando o poder, quando o órgão ultrapassa 90% do seu limite máximo? Gente, eu estou falando aqui é do poder ou do órgão. Por exemplo, o Poder Judiciário, você sabe que tem 6%. Pronto. No momento que ele ultrapassa 5,4%, opa, falando do Judiciário, tá? Se o máximo é 6%, então 90% desses 6% é 5,4%. No momento que ele chega em 5,4%, o que é que acontece? Os tribunais de contas vão emitir um alerta para aquele poder, para aquele órgão. Olha, preste atenção, você já ultrapassou 5,4%, né? Ou seja, você já está aí ultrapassando 90% da sua despesa máxima. Preste atenção, abre o teu olho. Vendo, gente? É um alerta, não gerou nenhuma sanção. Diferentemente do que ocorre quando ele ultrapassa 95%. Por exemplo, Poder Judiciário. Qual é o máximo? Judiciário. O máximo, 6%. Quanto é 95% de 6%? Vai dar o quê? 5,7%. Olha só, se ele chegar em 5,7%, isso eu estou falando do judiciário, 5,7% de quem? Da receita corrente líquida, né? Que a gente já estudou com as suas deduções. Quando ele chega nisso aqui, gente, aqui sim ele começa a ter uma série de vedações.
Mas essas vedações ainda não são as punições que a gente vai ver. Por exemplo, contratar operação de crédito, receber transferência voluntária. Não. Isso aí são vedações que vão ser feitas depois do limite ultrapassado. Então aqui são algumas vedações para conter que o poder ele ultrapasse ainda mais os 95. Ou seja, para evitar que ele chegue nos 100. Que vedações são essas? A gente vai já ver. É tudo aquilo que aumente a despesa com o pessoal, a gente vai ver. Ou seja, se ele já atingiu 95%, o ideal é que ele volte, né? Pelo menos, sei lá, para 90%. Aí ele fica ali pelo alerta, tá? Então, se ele chega em 95%, para evitar que ele chegue no 100%, a gente vai tentar conter que aquele órgão, que aquele poder faça novas despesas com o pessoal, porque despesa de pessoal, gente, é aquela que vem para ficar, né? Ela vai se arrastando, ela é permanente, ela é contínua. Então a gente vai tentar frear logo as despesas com o pessoal. A partir daqui ele já fica vedado de fazer uma série de nomeação, provimento de cargo. A gente vai já ver numa tabelinha tudo que ele não pode fazer. Tá? E nós temos o limite ultrapassado, gente. O limite ultrapassado é quando ele ultrapassa os 100%, né? Quando ele, por exemplo, o judiciário, quando ele atinge ali os seus 6%. Chegou no limite máximo de 6%, aí o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter um prazo para reconduzir a sua despesa com o pessoal aos limites permitidos, ou seja, voltar pelo menos até 94,9%, né, para não chegar no prudencial de novo. Então, gente, ele tem um prazo para reconduzir. Então, gente, não é quando chega nos 100% que a gente já vai colocar, opa, já não faz mais operação de crédito, já não faz mais, não recebe mais transferência voluntária. Opa, não é assim não. Vamos dar um tempo para ele reconduzir. A gente vai já estudar qual é esse prazo para recondução. Então, primeiro, você tem que dar uma olhada nesse retrato e entender o que é que cada percentual desse vai te dizer. Limite de alerta não tem sanção, é quando o poder ou o órgão ultrapassa 90% do máximo. É só um puxão de orelha feito pelos tribunais de contas. 95% é o nosso limite prudencial. Aqui nós já vamos ter uma série de vedações, nós já vamos ver em seguida, tá? E aqui, gente, ele não precisa mais, não pode mais gerar despesa com o pessoal, porque senão ele tende a chegar nos 100%. Limite ultrapassado, infelizmente ele vai ter que reduzir esse excesso aí nos próximos 2 quadrimestres. A gente vai já ver uma tabelinha para você estudar qual é esse prazo, tá bom? Vamos lá, seguindo. Olha só, quando a gente chega no limite prudencial são quantos por cento, hein? 95%. Quando ele chega em 95%, o que é que o poder ou órgão não pode mais fazer? Veja, gente, nós temos as regras e as exceções. O que é que ele não pode fazer em regra? Conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. Ressalvado a quem, gente? A não ser que essa vantagem, esse aumento, esse reajuste seja derivado de sentença judicial ou de determinação em lei ou contrato. E também aquela revisão geral anual. Gente, cuidado, muitos alunos esquecem dessa daqui, ó. Aquela revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, aquelas que está prevista lá no artigo 37 da Constituição. Isso aqui pode ser feito mesmo que ele tenha atingido o limite prudencial, tá? Ele não pode, ó, sem exceção, criar cargo, emprego ou função. Vejam, aqui eu não tenho. Outra que não tem exceção, alterar a estrutura da carreira que implique aumento de despesa. Por exemplo, fazer a alteração aí no escalonamento, né, no plano de cargos, diminuir os níveis, ou seja, se ele quiser mexer no plano de cargos e salários e isso for alterar, aumentar a despesa, ele não pode. E aí é sem exceção. Ele não pode fazer provimento de cargo público, ou seja, ele não pode fazer nomeação, admissão e nem contratação de pessoal a qualquer título. Só que nós temos ressalva. Quais são as ressalvas? A não ser que seja para repor todos aqueles que faleceram ou se aposentaram, né? Ou seja, decorrentes de aposentadoria ou falecimento, e só se for nas áreas de educação, saúde e segurança. Memoriza isso aqui. Gente, para você memorizar, você faz assim, ó. Só pode repor se for para as áreas essenciais. Aí você memoriza. Que áreas essenciais são essas? Educação, saúde e segurança. Cuidado, gente, para não confundir ESS
com o que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente com ESA, Educação, Saúde e Assistência Social. Isso aí tem a ver com transferência voluntária. As bancas fazem esse trocadilho, tá? Então, gente, eu não posso fazer nomeação de servidor, tá? Quando eu estou no limite prudencial, eu não posso fazer admissão, eu não posso contratar, a não ser que seja para alguém que morreu, para substituir alguém que morreu ou se aposentou, e tem que ser na área dos serviços essenciais: educação, saúde e segurança. O que é que eu também não posso? Contratar hora extra. Opa, salvo no caso de a Lei de Diretrizes Orçamentárias salvar. Ou seja, a LDO ela não orienta a elaboração da LUA todo ano? Então a LDO pode dizer quais casos ficam permitidos, qual poder fica permitido a conceder hora extra, mesmo que esteja ultrapassado o limite prudencial. Quem vai dar essa regrinha é a LDO. Se a LDO for omissa, eu não posso conceder hora extra se eu estiver no limite prudencial. A Lei de Responsabilidade Fiscal, gente, é uma lei de 2000. Na época, ela previa também que não poderia ser pago, né? Ou seja, aquela convocação extraordinária do Congresso. Só que nós sabemos que nós tivemos uma emenda constitucional em 2006, que é posterior à LRF, e essa emenda constitucional, gente, ela veda o pagamento de verba remuneratória quando há convocação extraordinária do Congresso Nacional. Então, isso aqui já está vedado pela Constituição. Só que o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal não foi alterado. Então, saiba que isso aqui ainda está na LRF, mas não se aplica. Por quê? Porque a Constituição já foi emendada, tá bom? Então, basicamente, eu não posso contratar hora extra, a não ser que seja ressalvada pela LDO. Essas são as vedações no que diz respeito ao limite prudencial. Gente, lembra quando eu falei para vocês o seguinte? Quando ele ultrapassa os 100%, nós temos ali um prazo para que ele reconduza aos limites permitidos, gente. A gente não vai impor as vedações, e essas vedações que eu tô falando, gente, são outras vedações, são diferentes das vedações lá do limite prudencial. Aqui eu tô falando vedação de limite ultrapassado. Só que antes de aplicar essas vedações, a gente vai ver daqui a pouco as vedações, porque nós tivemos alteração, tá? Alteração recente, janeiro de 2021, nós tivemos uma alteração com relação a esse limite ultrapassado. Só que eu já quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu ultrapasso o limite de 100%, eu tenho um prazo para reconduzir aquilo que eu ultrapassei ao limite permitido. Que prazo é esse? Vamos ver logo esses prazos. Preste atenção. O prazo para você reconduzir aos limites é 2 quadrimestres. Isso eu estou falando, gente, de despesa com pessoal. Esse quadrinho, eu trouxe um quadrinho mais completo. Esse percentual aqui abaixo, ó, a gente vai estudar depois. Isso aqui tem a ver com despesas em geral e operação de crédito. A gente vai focar aqui. Nós estamos estudando despesa com pessoal. Então, quando a despesa ultrapassa 100%, aquele poder ou órgão ele tem um prazo de 2 quadrimestres para poder reverter. Ou seja, ele tem que dar um jeito de cortar despesas e voltar ao limite permitido. Tá? Então, ele tem que arranjar uma maneira de voltar ao limite permitido. Ele tem um prazo de 2 quadrimestres. Só que no primeiro quadrimestre, ele já tem que reduzir pelo menos 1/3. Olha só, olha a responsabilidade. No primeiro quadrimestre, ele já tem que reduzir pelo menos 1/3, ou seja, 33% do excesso. No outro quadrimestre, né, que é no segundo quadrimestre, ele tem que reduzir os outros 66% aproximadamente. Tá? Presta atenção, o que é que eu estou dizendo para você logo esse percentual, para a gente voltar ao que eu tinha lá na tela para vocês. É que essas vedações, gente, quais são as vedações? Contratar operação de crédito, fazer transferência voluntária. Isso só vai ser feita depois desse prazo e se ele não conseguir fazer. Então vejam, gente, as punições, elas só vão ser executadas e essas punições, eu vou já falar para vocês quais são as punições. Contratar operação de crédito, receber garantia de outro ente, receber transferência voluntária, isso só se aplica depois que o poder ou órgão ultrapassa os 100% e mesmo que ele não consiga reconduzir nesses 2 quadrimestres, ou seja, 8 meses. Ele tem 8 meses para poder reconduzir. Se ele não reconduzir nesses 8 meses, ou se no primeiro quadrimestre ele não conseguir 1/3 permitido, aí sim a gente vai aplicar as vedações. Só que existem casos, gente, em que essas vedações são aplicadas de maneira imediata, sem esperar esses 8 meses.
Que situação é essa? É o que está agora na tela para você. Essa aplicação ela vai ser imediata quando? Quando o limite de despesa com pessoal exceder o máximo permitido no primeiro quadrimestre do último ano de mandato do titular do poder do órgão. Gente, presta atenção, isso aqui tem super lógica. Ó, pega aqui o ano. Eu tenho um período de um ano. Eu estou no último ano de mandato. Eu vou dividir isso aqui em 3 quadrimestres. Então, eu tenho aqui o primeiro quadrimestre. Aqui eu tenho o segundo quadrimestre e o terceiro quadrimestre. Eu estou no último ano de mandato. Chegou no final do primeiro quadrimestre, a gente faz a verificação da despesa com o pessoal. A gente vai estudar isso aqui. Isso aqui é feito no relatório de gestão fiscal. A apuração das despesas com o pessoal ela é feita após cada quadrimestre, tá? Ela é feita dentro do relatório de gestão fiscal. Pronto. Terminou isso aqui. Aí eu vi que o poder ultrapassou 100%. Eu vou dar esse período de 8 meses para ele reconduzir os limites, para só depois dar as vedações, aplicar as penalidades? Não, gente. Eu estou no último ano de mandato. Quando eu esperar esses 8 meses, quando eu for aplicar a penalidade, já está aqui o próximo chefe. Ou seja, o próximo chefe vai ser penalizado por algo que o chefe passado executou? Não pode. Então, gente, o que é que eu estou dizendo aqui? No último ano de mandato, atingiu 100% da despesa com o pessoal bem aqui, já se aplica de imediatamente, ou seja, você não vai dar esse prazo para recondução de 8 meses, você já vai aplicar as penalidades direto. Quais são as penalidades? Eu fico repetindo para você memorizar. Contratar a operação de crédito, receber garantia e receber transferência voluntária de outros entes, tá? Então nós temos a aplicação imediata. Nós temos o caso também, gente, em que a aplicação dessas penalidades fica suspensa. E isso aqui, gente, a gente não vai longe não, né? Isso aqui é quando nós estamos em período de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional ou pelas Assembleias Legislativas, no caso dos estados e municípios. Fica suspenso o prazo para reconduzir aos limites enquanto estiver no ano de calamidade pública. Por exemplo, ano de 2020. No ano de 2020, né, a partir de março, por exemplo, que foi quando tivemos o decreto de calamidade pública em âmbito nacional, a partir de março, gente, não poderia, fica suspenso aquele prazo, caso algum ente tivesse ali naquele período de 2 quadrimestres para reconduzir as despesas, né, com o pessoal ao limite permitido, tá? Então presta atenção nisso. Aplicação imediata e aplicação suspensa. Nós temos também, gente, situações em que o prazo ele fica duplicado e também temos casos em que não se aplica o prazo para recondução. Quando é que o prazo fica duplicado? Ou seja, ao invés de eu ter 2 quadrimestres, eu vou ter o quê? 4 quadrimestres, né? Para reconduzir. Vamos lá. Em que situação esse prazo fica duplicado? No caso de crescimento real ou negativo do PIB. Ou seja, eu tenho um crescimento real baixo ou negativo. Se tiver negativo, ótimo. Se for um crescimento real baixo, a gente tem que analisar. O que é crescimento real baixo? Ele vai dizer, né? Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação do PIB inferior a 1% no período correspondente aos 4 últimos trimestres, resumindo, no último ano, né? Se no último ano a gente teve crescimento do PIB baixo, abaixo de 1%, então o prazo para reconduzir as despesas com pessoal aos limites permitidos não são só 2 quadrimestres, fica o dobro, né? O prazo ali é duplicado. E quando é que não se aplicam esses prazos para recondução dos limites? No caso do município, quando a queda da receita real for superior a 10%. Olha só, o município teve uma queda de receita em 10%, decorrente de diminuição das transferências recebidas por fonte, né, por fundo de participação dos municípios e diminuição das receitas correspondentes ao quadrimestre do exercício financeiro em decorrência de royalties e participações especiais. Então, gente, isso aqui é Memorex, decoreba pura para você, tá? Gente, quando nós temos o limite ultrapassado, lembra que eu falei assim, gente, a gente não vai aplicar as penalidades de cara. A gente tem que dar um prazo para que o órgão, para que o poder público, para aquele poder, ele reconduza as dívidas aos limites. Gente, como é que ele vai reconduzir isso? Fazendo mágica? Mudando os números lá na planilha? Gente, não é assim não. Ele tem uma série de quesitos que podem ser cumpridos para reconduzir as despesas ao limite.
E onde é que está previsto isso? Na própria Constituição Federal. Artigo 169, lá nos parágrafos 3º e 4º. O que é que ele tem que fazer? E aqui, gente, é nessa ordem, tá? Primeiro, ele pode reduzir 20% das despesas com cargo em comissão. Gente, cuidado. Aqui é pelo menos. Se ele quiser reduzir 60%, se ele vê que se ele reduzir 60% dos cargos comissionados, ele volta às despesas com limite. Ele pode? Pode. O mínimo, gente, é 20%. Se ele reconduziu pelo menos 20% e mesmo assim ele não conseguiu, aí ele pode seguir. Ele pode começar a exonerar os servidores não estáveis. E aqui, gente, quando eu falo de servidor não estável, não é servidor em estágio probatório. São aqueles servidores, né, que estão lá naquelas regras de transição. Por exemplo, aqueles servidores que foram contratados sem concurso público entre 83 e 88, né, que tem aquele prazozinho de 5 anos. São aqueles servidores que são efetivos, mas não são estáveis, né? Tem efetividade, mas não tem estabilidade. Isso aqui não é servidor em estágio probatório, tá? Qualquer dúvida tá lá no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso aqui você estuda lá em Direito Administrativo, tá? E se mesmo assim, demitindo essa galera, não reconduziu aos limites, opa, aqui pode atingir você. Exoneração de servidor estável. Aqui, gente, aquele servidor que inclusive já tem a estabilidade, né? Já passou pelo período do estágio probatório. Agora tem um requisito. Para eu poder demitir um servidor estável, olha o tanto de regra que eu preciso chegar. Eu já tenho que ter demitido pelo menos 20% da confiança, eu já tenho que ter demitido os servidores não estáveis, e só depois eu tenho que chegar nesse nível de demitir servidores estáveis. Desde que, para isso, seja um ato normativo motivado, ou seja, eu tenho que motivar, eu tenho que fazer a publicação, eu tenho que fazer todo o contexto da situação, né, para poder que a população saiba por que eu estou demitindo um servidor que tem estabilidade, que entrou para o concurso público, tá? Servidor que perdeu o cargo, gente, olha só, quem perdeu o cargo nessa situação 3 aqui, servidor estável, bonitinho, fez concurso, ainda vai ser exonerado, né? Quem for demitido nessa aqui vai receber uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Então imagina aí, o servidor já tem lá seus 20 anos de serviço. Ele vai receber logo para sair uma chibatada de 20 vezes o valor da sua remuneração. Isso aí vai depender da quantidade de tempo de serviço dele, tá? E lembrando que aquele cargo que foi objeto da redução, ele vai ser considerado extinto. Se você faz a exoneração daquele servidor, gente, não adianta você tirar e colocar outro. Aquele cargo vai ser declarado extinto. E você não pode criar um novo cargo, um emprego ou uma função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Então, veja só, se você chegar no nível de demitir um servidor estável, olha o tanto, você vai ter que dar 1 mês de remuneração para cada ano que ele trabalhou e você vai ter que extinguir aquele cargo. Você não pode criar nenhum cargo igual ou similar que tenha aquelas mesmas atribuições pelos próximos 4 anos. Olha a responsabilidade. Então, gente, essas daqui são as medidas que o poder público pode fazer para fazer a recondução das despesas aos limites permitidos. Se mesmo com tudo isso aqui ele não conseguir, gente, aí a gente aplica as penalidades lá, né? Vedação de contratar operação de crédito, receber transferência voluntária e receber aval ou garantia de outro ente. Bom, já vimos tudo isso aqui. Olha, chegamos no ponto que eu queria falar para vocês. Com relação ao limite ultrapassado. Dei aquele prazo para reconduzir. Não reconduziu. O que é que fica vedado? Presta atenção que aqui nós temos novidades trazidas pela Lei Complementar número 178 de 2021. Olha o que é que acontecia antes, gente. Não alcançada a redução do prazo estabelecido, que prazo é esse, gente? 2 quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. Enquanto perdurar o excesso, antes era aqui, ó, o ente não poderia receber transferência voluntária, obter garantia e nem contratar operação de crédito. Vejam, nós tivemos alteração. Agora não é mais o ente. Agora a proibição só vale no âmbito do poder ou do órgão. Então, gente, se foi o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que ultrapassou o limite máximo e não reconduziu as suas despesas ao limite,
Quem vai ficar impedido de receber transferência, de obter garantia e de contratar operação de crédito é o Poder Judiciário do Estado do Ceará, e não o Estado todo. Antigamente já era o ente todo que ficava vedado, os três poderes, agora não. Agora é só o poder e o órgão, tá? Essa foi a primeira alteração. Então eu não posso receber transferência voluntária, mas cuidado, se for uma transferência voluntária nas áreas de educação, saúde e assistência social, fica ressalvada. Ou seja, eu vou receber, o ente vai ficar possibilitado de receber transferência voluntária nessas três áreas, educação, saúde e assistência, é o nosso ESA. Cuidado para não confundir com o ESS, tá? Foi aqui que eu falei. Ele vai receber transferência voluntária nessas três áreas, mesmo que ele esteja todo cagado, todo endividado, despesa com pessoal estourada, passou do prazo e não reconduziu, ele vai receber. Ele não pode obter garantia direta ou indireta, aqui nós não temos exceção. E aqui nós temos outra novidade. Ele não pode contratar operação de crédito, ressalvada as destinadas. Olha o que aparecia antes. Refinanciamento da dívida. Não é mais refinanciamento da dívida. Isso aqui vai chover na sua prova. Agora, gente, é ao pagamento da dívida. Presta atenção. Quando eu falo refinanciamento, gente, eu estou falando ali de todas as operações, né? Eu faço refinanciamento, eu pego o saldo devedor, eu boto no novo bolo, eu faço uma nova operação, né? E inclui juros, inclui tudo. Agora, gente, eu estou falando que a operação de crédito, ela vai ser permitida como exceção se for para fazer o pagamento da dívida mobiliária e não mais o refinanciamento da dívida. Presta atenção, gente. Não é mais refinanciamento, agora é só para o pagamento da dívida. Quando eu falo pagamento da dívida, gente, eu estou falando do grupo de natureza 6, amortização da dívida. É o principal da dívida. Quando eu falo em refinanciamento, eu estou falando do principal mais os juros, é criar a bola de neve, né? É quando você faz, por exemplo, um refinanciamento de consignado. Você pega o saldo devedor, pega um troco, faz um novo empréstimo, coloca tudo numa parcela só. Pronto. Isso é o que se chama de refinanciamento da dívida. Antes, a exceção era permitida para refinanciamento. Agora, é só para o pagamento do principal da dívida mobiliária. Qual é a outra exceção? Qualquer ação do governo que vise reduzir despesa com pessoal. Professor, como assim? Eu vou fazer uma operação de crédito, eu vou pegar dinheiro emprestado, para poder reduzir a despesa com o pessoal, pode, gente. Às vezes os entes públicos, eles fazem a operação de crédito para pagar a demissão, incentiva a demissão voluntária. Ou seja, ele pegou o empréstimo, mas aquele valor ali ele vai utilizar para incentivar os servidores. Acontece muito com as estatais, né? Banco do Brasil, Caixa, incentiva a demissão voluntária. Para colocar aquele cara para fora, ele vai dar um incentivo. Ó, te dou 20 salários se tu sair por tua vontade, porque ele não pode demitir, né, sem ser de maneira motivada, né? Empregado público não tem estabilidade, mas para ser demitido ali do seu emprego público, ele precisa estar motivado. Então ele não pode simplesmente tirar aquela galera ali do Banco do Brasil, né, da Caixa Econômica, por exemplo. Então toma cuidado com isso. Ele pode contratar uma operação de crédito, por exemplo, para fazer incentivo à demissão voluntária. No primeiro impacto, vai gerar uma despesa com o pessoal, com a operação de crédito. Mas no longo prazo, gente, eu vou reduzir as despesas com o pessoal, porque são empregados a menos que eu vou ter na minha folha, tá bom? Então presta atenção nisso aí. Próximo bloco, só questões sobre esse tópico, despesa com o pessoal. Gente, que tópico, né? Revisa essa aula se você não tiver compreendido todos os tópicos. Se você estiver fazendo as suas anotações, seus mapas mentais, revisa essa aula, faz a anotação junto comigo, porque as questões são bem pesadas. Daqui a pouco a gente continua. Tchau, tchau.